Em 10 de setembro de 2025, um tiro interrompeu uma das vozes mais presentes no debate político entre jovens nos Estados Unidos. Mas ideias morrem com quem as defende? Ou se multiplicam? Hoje vamos conhecer a trajetória, as polêmicas e o legado de Charlie Kirk. Nascido em 1993, nos arredores de Chicago, Charlie Kirk mergulhou no ativismo e na comunicação política ainda na adolescência. Ele foi descrito por seus aliados como um organizador obstinado e um comunicador direto, que não hesitava em ir ao cerne das questões. Fora dos holofotes, ele construiu uma vida familiar ao lado de sua esposa, Erica, com quem teve 2 filhos, uma menina e um menino. Essa rotina, marcada pela fé e por valores tradicionais, se tornaria um pilar central em seu discurso público sobre comunidade, responsabilidade pessoal e o futuro do país. Ele não apenas falava sobre esses valores, ele os vivia, e essa autenticidade conectava-se com seu público de uma maneira profunda. Sua principal estratégia era transformar os campi universitários, muitas vezes vistos como bastiões de um único pensamento, em verdadeiras arenas de discussão. Ele fazia isso através de uma máquina de comunicação incansável. Tours nacionais, conferências que reuniam milhares de jovens, capítulos locais da sua organização, podcasts diários e uma infinidade de recortes para as redes sociais. Um dos símbolos mais marcantes desses eventos era uma tenda simples com a frase "Prove me wrong" ou "Prove que estou errado". Ali, de forma voluntária, qualquer um era convidado a debater, numa dinâmica aberta de perguntas e respostas, cara a cara. Não havia filtros ou roteiros. Era um convite ao diálogo direto, mesmo que desconfortável. Para muitos jovens, essa foi a primeira porta de entrada para temas complexos como liberdade de expressão, economia de livre mercado e federalismo. Charlie tinha um talento para a repetição pedagógica, usando uma linguagem simples e exemplos concretos que desmistificavam a política e facilitavam a participação. Ele transformava teorias abstratas em conversas do dia a dia, tornando a política acessível e relevante para uma geração que muitas vezes se sentia alienada do debate público. A ideia era clara. Se os jovens não estavam indo até a política, ele levaria a política até os jovens, no território deles. Mas a mesma energia que engaja também gera atrito. Em diversos campi, seus eventos foram recebidos com protestos e críticas ferozes. Seus dissidentes o acusavam com frequência de preconceito. No entanto, uma análise mais atenta dos fatos e do conteúdo de suas milhares de horas de interações públicas mostra que essas acusações, em grande parte, não se sustentavam. Eram narrativas criadas para deslegitimar o debate antes mesmo que ele começasse. Polêmica após polêmica, o ecossistema organizacional que ele construiu, com eventos recorrentes, uma rede sólida de capítulos e produção diária de conteúdo, absorvia os choques e seguia em frente. A resposta habitual a qualquer controvérsia era sempre a mesma: mais palco, mais debate, mais disputa de ideias à vista de todos. Ele acreditava que a melhor forma de combater más ideias era com boas ideias, expostas abertamente à luz do sol. E foi em um desses palcos, em um desses debates, que a tragédia aconteceu. No campus da Utah Valley University, em Orem, Utah, durante um evento ao ar livre, o som do diálogo foi substituído pelo som de um disparo. Charlie Kirk foi atingido no pescoço. Ele foi levado às pressas para um hospital próximo, mas não resistiu. Sua morte foi confirmada pelas autoridades e rapidamente se espalhou pela imprensa mundial. O suspeito foi identificado e, posteriormente, detido. Na minha opinião, como autor deste vídeo, o motivo do assassinato teve claramente um cunho político-ideológico. Não foi um ato aleatório. Foi a tentativa de silenciar uma voz, de apagar um movimento através da força bruta.
O país reagiu em choque. Vigílias espontâneas surgiram em dezenas de cidades, unindo pessoas que nunca haviam se encontrado, mas que compartilhavam um sentimento de perda e indignação. Em meio a um luto nacional, mensagens de condolência e de condenação categórica da violência política vieram de diferentes campos ideológicos. Mesmo aqueles que discordavam dele reconheceram o horror de um assassinato político em solo americano. Nas vigílias, a luz das velas, o tremular das bandeiras e o som das orações destacaram a dimensão comunitária que existia em torno de suas ideias. Não era apenas sobre um homem, era sobre a causa que ele representava. Para muitos, sua trajetória simbolizava o esforço de trazer os jovens de volta para o debate público, de incentivá-los a pensar por si mesmos, inclusive e especialmente quando havia discordância profunda. Diante da tragédia, a família, os colaboradores e os aliados fizeram uma promessa uníssona. O trabalho iria continuar. Há legados que a morte não encerra, pelo contrário, acende. Há movimentos em que a liderança não some, ela apenas muda de mãos, fortalecida pelo sacrifício. E foi exatamente o que aconteceu. Sua esposa, Érica, uma mulher que sempre esteve ao seu lado, mas longe dos holofotes, assumiu publicamente a continuidade da missão à frente da Turning Point. Com uma força que surpreendeu a todos, ela se tornou o novo rosto da organização, garantindo que a chama que Charlie acendeu não se apagaria. E a pergunta que ecoa desde então é inevitável. Que ideia é essa, tão forte, que precisa ser calada a balas? Será que seus opositores não tinham confiança suficiente em seus próprios argumentos para derrotá-lo no campo das ideias? Será que, por isso, recorreram à violência, a ferramenta final daqueles que perderam o debate? O efeito parece ter sido o exato oposto do pretendido pelo atirador e por aqueles que nas sombras celebraram o crime. Em vez de silenciar, a tragédia gerou multiplicação. Depois de sua morte, um fenômeno interessante começou a ser observado. Igrejas cristãs em várias regiões do país voltaram a se encher. Era um sinal claro de que os valores de fé, família e liberdade que ele tanto defendia ressoavam profundamente com milhões de pessoas que se sentiam órfãs no debate público. Ideias ganham notoriedade e permanência quando se transformam em rotina. Elas sobrevivem através de instituições que persistem, de acervos que continuam a educar e, principalmente, de novos porta-vozes que se levantam para continuar a conversa. É assim que o diálogo sobre princípios e políticas atravessa gerações mais forte e mais resiliente do que qualquer ato de violência. Concorde-se ou não com as posições de Charlie Kirk, o impacto de transformar a política em uma conversa cotidiana e acessível entre os jovens é inegável. Esse é parte do legado que fica. A história dele nos lembra que a coragem de defender aquilo em que se acredita de forma pacífica e aberta é o verdadeiro motor do progresso. Que o debate público seja sempre mais aberto, mas, acima de tudo, que seja sempre mais seguro. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para saber mais sobre a herança deixada pelos gigantes da história. Herança de gigantes. Histórias que atravessam o tempo para inspirar o seu.